Pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar da diferença das moedas Majors e as Minors no mercado de Forex. Então, para quem não sabe, o mercado de Forex é um mercado de câmbio, tá? De moedas. Então, geralmente você vai estar fazendo trade nas moedas dos países. Então, Euro USD, você vai estar fazendo a diferença de taxa de juros de um país para outro. E aí você vai estar sempre tentando lá buscar o equilíbrio. E vamos lá. Os ativos majors, eles são ativos de moedas sólidas, de moedas de países de primeiro mundo. Euro USD, Euro GBP, Euro CAD, né, que é o dólar canadense, então euro contra o dólar do Canadá. Então são países que são países de primeiro mundo, tá? Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Alemanha, por exemplo, né, que faz parte da Europa também. E todos os países com moedas mais fortes, tá? Até o JPY, que é o do Japão também, o Yen e tudo mais. E aí, os ativos miners são países de terceiro mundo, como por exemplo o Brasil. Quando por exemplo, você está operando no dólar na bolsa, você na verdade está operando o euro, o USD BRL. Então toda vez que o dólar se valoriza, o real desvaloriza. Então é ruim pra gente que o dólar se desvalorize no Brasil, economicamente falando, tá? Pro brasileiro no geral. Então, e aí toda vez que o dólar cai, o real se valoriza, e aí pro país é muito bom, porque vai, no contexto geral dos brasileiros, vai ajudar a economia brasileira como um todo, tá? Então, essa é a diferença. E aí os ativos miners, eles são países de terceiro mundo, tá? Países da América Latina, tá? Peso argentino, essas coisas assim. Então, essa é a diferença principal, tá? Aí, pessoal, o que que acontece? A diferença é que, assim, os ativos minors, moedas minors, né? Geralmente são moedas inflacionárias. E são moedas que elas vão se tender a desvalorizar ao longo do tempo, né? E elas, por elas serem moedas mais fracas, elas têm um spread mais alto. Geralmente você paga mais caro para operar. E elas têm uma volatilidade maior devido à incerteza daquele país, como por exemplo o Brasil. Então, por exemplo, se você tem um investidor que vai investir digamos que ele tem duas opções, ou ele vai investir nos Estados Unidos ou no Brasil, com certeza no Brasil a moeda ela é muito mais volátil porque ela tem incertezas, seja políticas, socioeconômicas, tudo mais. Então, como é um país mais instável, ele vai ser muito mais volátil para você. E aí, por isso que ele fica nos minors ali versus o USD, Euro USD, por exemplo, que é muito mais sólido. Inclusive, existe até um ponto de equilíbrio ali que é um fator determinante ali na economia do mundo, né? Porque como são as duas maiores moedas do mundo, ele sempre que, pelo menos é assim, né, até hoje. Sempre que sobe muito o euro, por exemplo, ele desce um pouquinho, ou sempre que cai muito, ele sobe um pouquinho para manter ali um equilíbrio econômico tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Então existe até um fator econômico por trás dessas moedas, é por isso que elas entram em equilíbrio ali, elas nunca vão subir infinitamente. Pode ser que aconteça, a gente não sabe o dia de amanhã, mas para manter um equilíbrio na economia, ela vai sempre tentar meio que se manter num canal ali e esse canal, por exemplo, é o canal que a gente usa para fazer as operações e tudo mais. Inclusive, uma das estratégias que a gente usa para lucrar aí com o mercado de moedas, tá? Mas em tese é assim. Então, os pares majors, eles têm menos volatilidade devido à certeza maior e mais estabilidade do país, ou dos países que estão sendo negociados a moeda. E os ativos minors, eles têm mais volatilidade, tá? Mais incerteza. Mas aí que também tá uma vantagem. Por ele ser mais volátil, ele também vai permitir que você também ganhe mais. Isso vale para os dois lados, vai permitir que você perca mais também. Então você tem que tomar cuidado com o seu nível de margem, mas para quem já sabe o que está fazendo e quer buscar uma rentabilidade um pouquinho acima de vez em quando, você consegue entrar às vezes em ativos minors para você, em determinados momentos, ganhar mais ali, porque você tem uma volatilidade maior. Então, por você ter uma volatilidade maior no mercado, ele dando uma pancada para cima ou para baixo, ele vai te dar um lucro muito maior, dependendo de como você faz, né? E mais rápido às vezes do que ativos majors, tá? Mas aí você tem que encontrar um equilíbrio ali. E é basicamente isso. Isso daqui, cara, é o básico do Forex, tá? Eu já até expliquei sobre isso, mas é bom você saber que existe realmente um fator econômico e tal,
tudo no fundo, pessoal, no final existe todo um fator econômico para ali. Então, moeda de câmbio não é simplesmente uma especulação, né? Quer dizer, ela é uma especulação ali também, mas existe todo um cenário por trás econômico do porquê que existe isso, qual que é o motivo, por que que sobe, por que que desce o gráfico, por que que tem pares de moedas, qual que é a diferença, por que que os majors são assim, por que que os minors são assim. Então, é bom você entender isso, porque quando você entende isso, você fica mais seguro na hora de fazer suas operações, né? Toda a questão econômica, como eu falei, dos países, do porquê que existe um equilíbrio lá nesses pares de moedas, na taxa de juros desses países, que é justamente para manter um equilíbrio econômico no país bom, né, com a taxa de emprego, tudo mais, para a economia do país girar e continuar gerando emprego, continuar gerando sustentabilidade para o país e fazer com que o país se desenvolva, né? Isso dos dois lados. Até porque, como elas são as duas maiores moedas do mundo, elas acabam que influenciam também indiretamente outros países. Mas aí já é um outro fator econômico, mas é basicamente assim que funciona, tá? Então, é só isso que eu queria dizer. Se faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, fala aqui embaixo que eu vou responder e vou tentar ajudar. Tamo junto, valeu.